Olá, hoje irei falar sobre o que caracteriza o verdadeiro espírita cristão. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 4. Então podemos dizer que o espírita e o cristão, eles são a mesma coisa. Antes de sermos espíritas, nós devemos conhecer o cristianismo, que é justamente a moral de Jesus. Então, todos os seus ensinamentos que ele nos trouxe através do Evangelho, do seu Evangelho, então nós temos por obrigação de conhecer não só o espírita, mas todas as religiões estão baseadas, na moral do Cristo. Então, se você quer seguir uma religião, primeiro estude o cristianismo, que ele é a base sólida de qualquer religião que nós pretendamos ser iniciados. Então, o Espiritismo, ele não contém alegorias nem falsas interpretações. Sua essência e clareza vai direto à inteligência e nada tem de mistério e segredo oculto. Então, veja bem, o Espiritismo ele é uma doutrina que procura utilizar uma linguagem adequada, uma linguagem de fácil interpretação. E, além disso, ele, sendo claro, ele dispensa a utilização de mistérios e de segredos ocultos. Então não existe nada de segredo na doutrina espírita. Pelo contrário, ela está aberta e ainda vai mais longe. Ela independe da idade, independe do grau de instrução do ser e é inerente ao desenvolvimento do espírito encarnado. Então, nós entendemos que a doutrina espírita ela é de uma clareza fantástica, que qualquer pessoa que esteja para iniciar na doutrina espírita, para ela não vai ter impedimento nenhum, basta ter vontade de estudar, de aprimorar seus conhecimentos, tanto na doutrina espírita quanto no cristianismo. Então, nós, às vezes, iniciados na doutrina, ainda estamos presos aos laços da matéria. Eles são ainda muito tenazes e impedem que nós nos libertemos das coisas da terra. O que são as coisas da terra? Então, são aqueles nossos gostos, os nossos hábitos, eles ainda não rompidos, eles fazem com que nós ainda continuemos, ainda influenciado pelas coisas terrenas. E isso faz com que um nevoeiro impeça a visão do futuro. Então faz com que nós ainda não enxerguemos lá na frente o futuro que nos espera. Então, presos à matéria, nós damos mais valor a esses bens terrenos do que o conhecimento do mundo espiritual. Ou seja,
do mundo futuro que há de vir para nós. Pois se entendermos que o espírito é imortal, então o que acontece? Quando nós desencarnamos, o nosso espírito vai prosseguir a sua jornada no mundo espiritual, que é justamente um mundo que está em paralelo com o mundo físico. Nós temos o mundo físico e o mundo extrafísico. São dois mundos que estão interligados. Então, quando a pessoa desencarna, fala, eu vou para o, sei lá, para o céu, vou para o inferno, para o purgatório. Não, vai ficar aqui mesmo, nesse mundo, só que extrafísico, né? Sem a matéria. E aí, o que acontece? O espírito vai aguardar uma nova oportunidade de voltar para o mundo físico, que é o mundo material. Então, por isso que nós não devemos nos apegar muito às coisas do mundo físico, e sim nos apegarmos às coisas do mundo extrafísico, porque essas coisas que são as coisas eternas, as coisas que vão perdurar na nossa vida, estejando nós, né, no extrafísico ou estejando nós no mundo físico. Então é importante que nós entendamos que a vida continua e esse é um processo que vai acontecer conosco várias vezes, né? Nós teremos que estar indo para a pátria espiritual e, cumprindo um determinado tempo, estaremos voltando para a pátria física, onde é a nossa escola, onde está o nosso aperfeiçoamento moral e aperfeiçoamento do conhecimento. Então, quando nós estamos ainda presos à matéria, fica difícil a gente entender o procedimento, né, da vida espiritual. E às vezes a gente quer entrar nos conhecimentos divinos sem se perguntar se nós somos dignos de conhecer os segredos do Criador. Então, é importante que, para estarmos junto ao Pai, junto ao Criador, nós temos que ainda nos melhorarmos bastante, pois ainda somos espíritos imperfeitos, né, com laços ainda nas coisas terrestres. Então, o importante é que nós agora procuremos ser homens de bem. Isso já é o primeiro passo para estarmos nessa evolução necessária. E para conhecer os desígnios do Pai ainda está um pouco longe. Nós vamos ter que passar por algumas fases, né? Homens de bens, bons espíritos e espíritos puros, que é o caso de Jesus, né? Então, Jesus, ele passou por todas as dificuldades que nós passamos aqui na Terra. Então, ele, enquanto esteve no planeta dele, ele teve todo o grau de evolução que nós estamos tendo. Ele passou por todas as dificuldades, né? E hoje ele está no patamar que está por causa do seu adiantamento moral. Então, ao passo que ainda temos iniciados, né? Alguns iniciados que já têm a maturidade moral e domina completamente a matéria e tem a percepção do futuro. Então, foi isso que eu falei lá atrás, né, sobre o materialista. O materialista, ele ainda está muito preocupado com aqueles bens terrenos e ele ainda não está pensando no futuro. Ele ainda não enxerga o futuro,
né? O futuro que é o futuro espiritual, né? Que nós, espíritos, não morremos, que morre a carne. Então, o espírito é imortal. Então, é esse o futuro que já a maturidade moral traz para a gente a concepção do futuro, que é esse o futuro do ser. Então, a doutrina faz vibrar nele as fibras que no outro permanece inerte. Então, que fibras são essas? Praticamente, né, a gente pode dizer que é a parte relacionada com o coração, né? Uma palavra para um espírita que já está na sua maturidade moral faz com que vibre as fibras, que o seu coração vibre. Ele é mais fácil, é mais sensível às ações e às palavras, enquanto que o outro, ainda que ele está preso, né, aos seus gostos, né, ele ainda tem dificuldade em encontrar a sensibilidade nas coisas e nas palavras. Então, o espírita que tem maturidade moral, ele é como um músico, que com certos acordes ele fica comovido, sendo que para as outras pessoas que não são músicos, né, são apenas sons. Ah, que bonito esse som, né, mas não toca a alma. Então, o espírita com maturidade moral, ele domina completamente a matéria e tem esse toque de sensibilidade da alma. Então, o verdadeiro espírita cristão é reconhecido pelo esforço em domar as suas más tendências. Então, nós vamos pensar da seguinte forma, né? Primeiro, eu tenho que fazer uma autoavaliação de quem é este espírito que habita o meu corpo. Então, o meu corpo, ele é um, e o meu espírito é justamente o meu eu, como eu sou, sendo que o espírito, ele traz todas as suas marcas, todas as suas dores e todas as suas imperfeições gravadas ali no seu espírito. Então, muitas vezes a gente se preocupa, né, com a nossa aparência, é lógico. A gente tem que se preocupar com o nosso corpo, porque o nosso corpo, né, ele nada mais é do que o veículo que conduz o nosso espírito. Então nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, né? Nós temos que estar sempre em plena forma, para que o espírito ele possa habitar e possa também se mostrar para as pessoas. Mas muitas vezes a gente esquece disso e acha que o mais importante, né, às vezes é a nossa parte física, né? Paulo, como muitas falam, né, que ele tinha problema de voz, né? Ele era um ótimo orador, né, de muito conhecimento, mas a sua voz parece que não era muito boa, ele tinha um problema na dicção. Então, às vezes, né, os grandes profetas, né, os grandes incentivadores do cristianismo, ou mesmo até do espiritismo, né, às vezes a parte física ainda deixa um pouco a desejar, como a voz, né, ou às vezes a aparência, né?
Às vezes você vai fazer uma palestra na casa espírita, né, as pessoas olham, olha, nossa, como ele é diferente ao vivo, né? Então as pessoas se prendem muito na condição física do palestrante e não no que ele tem de conteúdo. Então o verdadeiro espírita cristão, ele é reconhecido pelos esforços de domar as suas más tendências. Então nós temos por obrigação de nos reformarmos interiormente. Isto é, essa reforma ela começa pelo entendimento de quem é esse espírito que está neste corpo. E depois nós vamos começar a analisar como é esse espírito, quais são os pensamentos desse espírito, o que ele pensa, quais são os sentimentos desse espírito que habita esse corpo. Então isso é muito importante, né? Porque aí nós vamos nos conhecer realmente como nós somos e o que nós precisamos fazer para modificar de acordo com essas duas doutrinas, que é o Espiritismo e o Cristianismo. Então, para isso, há uma necessidade de uma reflexão de quem somos e o que nós pretendemos daqui para frente para a nossa vida. Será que nós vamos querer ficar estagnados, ficar parados ou até mesmo deixar para lá? Ah, não, eu vi falar que existem várias encarnações, então eu posso deixar para a próxima encarnação. E não é bem assim, né? Nós temos que começar agora a fazer essas mudanças nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Só assim nós poderemos chegar ao grau de um espírita cristão. É através dessas mudanças e do conhecimento do ser é que nós estaremos aptos a enxergar o futuro e começar a trabalhar a nossa vida de uma forma diferente, de uma postura diferente, né? Conhecendo o nosso interior, conhecendo o que nós pensamos e o que nós sentimos, fica fácil para nós direcionarmos a nossa vida através da evolução até os graus mais altos de angelitude. Muita paz a todos.